Meus irmãos queridos da Igreja Batista Filadélfia da Freguesia do Ó, que vocês hoje estão chamando de filhos, eu sou o Marcos Domingos, sou membro fundador da igreja e faço parte da história dessa igreja que começou há muito tempo. Muitos de vocês já me conhecem, talvez alguns que são mais novos não tenham tido esse contato comigo, porque já há algum tempo que eu não frequento mais aí a comunidade de vocês, né? Muito bem. Só para quem não conhece essa história, então a nossa igreja da Freguesia do Ó começou na minha casa, ainda lá próximo da Vila Nova Cachoeirinha, em cultos familiares, né? Isso nos anos 70. Depois, no ano 75, a gente acabou vindo para a Vila Itaberaba, num pequeno salão, apoiado pelo irmão Wilfred Corbor, que era presbítero na Igreja de Água Rasa, e que deu início a um trabalho formal aí na nossa região. Posteriormente, nós fomos aí para próximo de vocês, na rua Ricardo de Melo, onde ficamos num salão improvisado, na propriedade do irmão Carlos Borges, por muito tempo. E, finalmente, nós conseguimos, então, a propriedade que a igreja está até hoje, pela graça de Deus, pela sua bênção, que fez com que o trabalho prosperasse, né, e durasse até hoje, né? Então, isso é uma história já longa mesmo, né? Que nós estamos aí já provavelmente, talvez aí quase 40 anos, 50 anos já de história, né? Muito tempo, né? Muito bem. O que eu quero dizer assim é que eu tenho um carinho muito grande pela nossa igreja freguesia do Ó, porque boa parte da minha vida eu passei aí com vocês e aprendi muito trabalhando, trabalho na prática mesmo, né? Quando eu era muito jovem ainda, tinha na faixa de 18, 19 anos, já estava integrado no trabalho aí, é, como professor da escola dominical, e depois aí fomos assumindo a liderança da igreja, e até que eu fui consagrado presbítero naquela época. Então tem uma história de alguma coisa assim, em torno de uns 14 anos em que eu fiquei dedicado aí ao trabalho, e foi aí que eu comecei praticamente de nenhuma experiência em falar em púlpito, nada, a dirigir cultos e celebrar ceia, e a fazer casamento, velório e muitas ações pastorais que tinha que ser desempenhado pelo nosso trabalho, não é? Mas o que eu gostaria de deixar com vocês é um texto que marcou muito quando nós estávamos na organização da igreja, quando a igreja se organizou, né? Então nós tivemos um culto festivo e o texto que eu gostaria que vocês me acompanhassem é o texto que está em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9 a verso 14, mas eu gostaria que a gente voltasse só para ver o começo dele, quando ele diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Essa é a figura que o apóstolo Paulo usa para se referir aos irmãos de Corinto, não é? Que ali ele se coloca como cooperador. E eu fui um cooperador, não é? E muitos dos irmãos que da nossa época mais antiga foram vindos, né, e foram discípulos nossos ali, talvez numa linguagem bem poética, como lavoura, como alguém que foi cuidado, né, no nosso campo, que poderia até dizer que era um campo missionário. E ao longo do tempo, eles foram se fortificando como se fosse um edifício mesmo, né, aí na figura de Paulo. Então esse é o texto que eu queria começar falando, mas a parte mais importante desse texto é que o apóstolo Paulo se diz assim: porque eu lancei os fundamentos, outro continuou. Não é? Então, quer dizer, a minha parte e da minha família, né, da minha esposa também, que trabalhou bastante comigo, a Lourdes, né, então nós lançamos esses fundamentos e depois, por várias circunstâncias, nós tivemos que passar isso para frente, né, e outros tomaram o nosso lugar
e continuaram a construindo. E o texto, né, diz assim: se alguém constrói sobre esse alicerce, sobre esse fundamento, que é Cristo, no caso aqui, né, que está falando a Cristo, né, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Então veja, essa história toda de muitos anos, já de décadas, então um fundamento foi lançado em cima de Cristo, né? Cristo é o nosso fundamento. Nós construímos uma igreja, uma comunidade em cima do fundamento de Cristo. E se ela está durando e passando por todas as provações que passou e ainda que virão, né? E muitas provações difíceis que a igreja tem enfrentado nesse tempo aí, né? E ela está em pé, então nós podemos concluir que aquilo que foi construído sobre o fundamento que é Cristo é ouro, que resiste ao fogo. E melhor que isso, e quando o ouro passa pelo fogo, ele fica mais refinado, fica melhor ainda. O ouro que não passa pelo fogo, ele contém impurezas. Mas o ouro que passa pelo fogo, ele se torna de melhor qualidade. As outras coisas que alguém poderia construir, até pedras preciosas, madeira, isso desaparece quando vem uma luta, vem o fogo. Não é? Então, se muitas igrejas desapareceram, entra na nossa região, porque algumas estavam em vários galpões, aí não existem mais, porque certamente não resistiram ao fogo que lhes foi proporcionado. Mas a nossa igreja, pela graça de Cristo, ela está em pé. Né? Ela sobreviveu. Então ela tem muita coisa resistente às provações e ao ouro. Eu gostaria que vocês anotassem bem isso, que a nossa igreja, apesar de ser pequena, ela é uma igreja resistente. Tá? Muito bem. Então eu quero desejar a vocês que estão comemorando aí o 28º aniversário de organização da igreja, que o Senhor continue abençoando vocês, que o Senhor continue permitindo que esse lugar seja um lugar em que as pessoas se desenvolvam na fé, não é? E nossa história, nós temos muita gente que passou pelo nosso trabalho, oferecemos oportunidades, muitas oportunidades para seminaristas que hoje são pastores em outros lugares e tiveram uma experiência conosco. Então, quer dizer, ela foi uma porta aberta para esses seminaristas. E que ela continue sendo uma porta aberta não só para criação de novos líderes, mas também por todos aqueles que almejam a salvação, que buscam uma salvação em Cristo Jesus, e que ela seja uma igreja firme, não é? Resistente a todas as provações, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. E parabéns por vocês estarem aí trabalhando e junto com o pastor Juarez, cuidando para que a obra continue. Que Deus possa fazer abundar o trabalho de vocês, que vocês estão fazendo, porque a palavra diz que o trabalho do Senhor não é vão, e não será mesmo. Que Deus abençoe a todos.